ponte. Está no dicionário. Construção que liga dois pontos separados por um curso de água ou por uma depressão de terreno. Mas a gente sabe que as pontes significam muito mais. No Recife, elas são cartões postais e nos ajudam a contar a história de progresso, crescimento e de transformação da capital pernambucana. São mais de 50 pontes espalhadas pelo Recife. A área central da cidade, por onde correm os rios Beberibe e Capibaribe, é interligada por 8 pontes. Uma paisagem deslumbrante que dá à cidade o título de Veneza brasileira. Cenário que começou a ser construído lá no início da nossa história, antes da ocupação holandesa, no século XVII. O Recife tem uma formação geográfica bem diferente de outras cidades brasileiras. Ela se desenvolve a partir de uma península chamada Lingueta, se desenvolve junto ao mar, com muitos rios. Então, com isto, ele foi praticamente aproveitado inicialmente junto ao mar e junto ao porto. Foi Porto de Olinda. Para que você pudesse ocupar as diversas ilhotas e utilizar o rio, você teria que passar de um lado para o outro. Por algum tempo, o Recife ocupou a península. Eram 40 casas, poucos habitantes. Foi quando ocorreu a conquista de Pernambuco pelos holandeses, e os holandeses, por uma questão estratégica, incendiam Olinda. Olinda incendiada teria que agrupar no Recife 1.500 homens. Esse primeiro momento criou um impasse. O que fazer para crescer aquele povoado? É quando, em 1937, a Companhia das Índias Ocidentais contrata João Maurício Nassau. E ele conduz o plano da chamada Nova Maurícia, ou a cidade de Maurícia, conduz com a existência de 2 pontes. Uma ponte da península para a ilha de Antônio Vaz e uma ponte do Antônio Vaz para o continente, que eles consideravam de Boa Vista. A ilha de Antônio Vaz é onde ficam hoje os bairros de Santo Antônio, São José, Cabanga e Ilha Joana Bezerra. E foi exatamente para ligar essa área à Vila Portuária, o atual bairro do Recife, que foi construída a Ponte Maurício de Nassau. Na época, ela recebeu outro nome, Ponte Recife. Foi feita em madeira e inaugurada em 1644, sob o olhar dos recifenses que, curiosos, pagaram para ver um boi voador. A ponte construída por Nassau era uma ponte com passagem, pagava-se para pagar. Tinha pedágio. Para inaugurar a ponte, ele, do prédio onde ele morava, do alto do observatório, ele amarra uma corda e vai até o pé da ponte. Faz um boi de palha, um boi parecido, e faz ele descer. Evidentemente, a população foi enganada no sentido de que o boi era muito parecido com a realidade do boi que pastava naquela área. É engraçado você pensar como a cidade mudou. Boi pastando no Recife. Pois bem, aí então o boi desceu. Quando o boi chega no chão, todos descobrem que é uma brincadeira. Mas uma brincadeira que teve um efeito, vamos dizer, quase que festivo para inaugurar a ponte. De lá para cá, a ponte passou por diversas reformas. A última foi em 1993. Logo depois dessa ponte, Nassau mandou construir a Ponte da Boa Vista, em 1640. Levou 7 semanas para ser concluída. Antes, ela ficava onde hoje está a Ponte Velha. Ao longo do tempo, foi reconstruída em outro lugar, usando ferro batido importado da Inglaterra.
e liga a Rua Nova, no bairro de Santo Antônio, à Rua da Imperatriz Tereza Cristina, na Boa Vista. É passagem para motoristas e também pedestres, que mesmo no vai-vem diário dos compromissos, se permitem se encantar com essa paisagem. Acho uma coisa muito gratificante a gente ter essa paisagem, passar e ver essa paisagem. É a coisa de você conservar essa coisa da cultura, que a gente sabe que veio de uma outra cultura holandesa, sei lá, desde que isso aqui foi descoberto. E para mim eu acho muito gratificante. A nossa beleza daqui é enorme. Para Paulo Roberto, essa é uma ponte para o coração. Eu tenho ela como minha segunda mãe, porque ela dá o pão de cada dia da gente, né? É uma coisa maravilhosa essa ponte, tanto essa como as outras do Recife, porque o Recife tem muitas pontes bonitas, mas essa aqui é a mais bonita para mim, a Ponte da Boa Vista, conhecida como Ponte de Ferro, né? Ele e os irmãos começaram a ajudar o pai, vendedor de bolsas, ainda pequenos. Assumiram esse trabalho depois que o pai ficou doente. Paulo confessa que o movimento mudou, ficou menor com o passar dos anos. Mas os clientes seguem fiéis. Clientes fiéis, a gente tem amigos, a gente faz amigo todo dia. A gente conhece os clientes aqui pelo nome, né? Vem aqui, época colegial, eu comprei a bolsa do meu filho aqui. Aí daqui a pouco o filho já vem dizendo, minha mãe vinha aqui comigo, hoje quem vem comprar sou eu para o meu filho. E daí vai seguindo, né? Muito bom, eu adoro esse trabalho aqui. A partir do século XX, as pontes foram se multiplicando pelo Recife, à medida que a cidade crescia e se desenvolvia. As pontes surgem em função da terra, em função da quantidade de rios e da facilidade para que se possa ampliar a área habitada. Porque uma ponte facilita, ela transfere, ela evita que a pessoa fique à espera de um barco. As pontes são, portanto, no Recife, integradas à paisagem urbana. E as pontes no Recife são extraordinárias, enquanto ruas sobre os rios e ruas que constroem belíssimas paisagens que encantam e faz com que a gente se orgulhe de ser pernambucano. A paisagem do bairro da Boa Vista, além da Ponte de Ferro, é emoldurada por outras 3 pontes. Lembra que a gente falou da Ponte Velha? Ela é bem conhecida por esse nome, mas na verdade se chama Ponte 6 de Março, em homenagem à Revolução Pernambucana de 1817. A ponte de gradis rebuscados foi inaugurada em 1940 e dá acesso a quem vem de carro da Travessa do Cais da Detenção, no bairro de São José, à Rua Velha, na Boa Vista. A ponte Duarte Coelho leva ao bairro de Santo Antônio. Ela foi construída em 1868 para dar suporte ao tráfego de trens urbanos. Hoje, 150 anos depois, segue sendo fundamental para o transporte. Mais de 100 linhas de ônibus circulam por aqui todos os dias, entre a Avenida Conde da Boa Vista e a Avenida Guararapes. É ainda Corredor da Alegria, no período de carnaval. É na ponte Duarte Coelho que é montado o galo gigante do Galo da Madrugada. O bairro da Boa Vista também tem ligação com o bairro de Santo Antônio pela Ponte Santa Isabel, chamada por muita gente de Ponte Princesa Isabel. Ela vai da Rua da Aurora até a Rua do Sol. Foi inaugurada em 1863. Passou por várias mudanças até que foi reestruturada em 1967, depois de ser danificada pelas enchentes do rio Capibaribe, nos anos de 65 e 66. As pontes são cheias de histórias para contar. Sabia que uma ponte do Recife era a única do país a abrir o vão central para dar passagem aos barcos? A gente conta logo depois do intervalo.
bairro do Recife, centro histórico e cultural da cidade. A primeira ponte do Recife a gente viu, que foi construída logo aí, a Ponte Maurício de Nassau. Mas outras 3 pontes ajudam a interligar o bairro a outros lugares da cidade. Quem vem da zona sul do Recife ou quem segue para lá tem um percurso facilitado por esta ponte aí, no bairro de São José, onde o tráfego é intenso. Isso por cima da ponte, porque por baixo mesmo os barcos navegam tranquilamente pelas águas do rio. Esta é a Ponte 12 de Setembro, conhecida mesmo como Ponte Giratória. O nome é uma herança de um tempo em que ela realmente girava, em que era a única do país a abrir o vão central, para dar passagem aos barcos grandes. Quando se fez a reforma do porto, se fizeram armazéns ao longo do cais de 8 metros, como é chamado pela sua profundidade, pelo seu calado. Então aqueles armazéns todos, desde o Forte do Brum até o Forte de 5 Pontas, tinha que ser unido. Para que isso acontecesse, foi criada uma ponte de ferro. Mas ela teve uma característica muito importante. Respeitando o cais da alfândega, ali eram armazéns. Então entravam alvarengas. É um barco bonito, belíssima vela, que precisava entrar e penetrar até o cais da alfândega. Para isso, a ponte vai ter uma característica diferente das pontes europeias. Ao invés de levantar, se criou uma coisa inusitada. Ou seja, no centro havia um sistema de carretas que o centro girava. Girava simplesmente com um pinhão. E aí o barco passava de um lado e passava do outro. Da ponte giratória, inaugurada em 1922, ainda podem ser vistos os pilares de sustentação. Ficam bem próximos à ponte substituta, construída em 1971. Eu vi ela girar várias vezes. E é lamentável porque se removeu um aspecto da maior interesse para o Recife e para o Brasil, por uma bobeira de uma quebra de dente que seria consertado para se construir uma ponte rodoferroviária que poderia ser útil, mas poderia ter sido resolvido de outra maneira. E nós teríamos mantido essa ponte giratória, que era muito interessante, era uma atração. Além dessas 2 pontes, ainda existem outras 2. A Ponte Manuel Buarque de Macedo é considerada a ponte mais extensa entre as que ficam na área central da cidade, 290 metros de comprimento. Foi construída em 1890, onde os rios Capibaribe e Beberibe se unem. Faz a ligação entre a Praça da República e a Avenida Rio Branco. E tem a Ponte do Limoeiro, onde pescadores costumam atracar os pequenos barcos. Para os motoristas, a ponte serve de acesso ao bairro de Santo Amaro. A primeira estrutura foi construída sobre o rio Beberibe em 1881. A Ponte do Limoeiro foi resultante do sistema de trânsito da ferrovia que ia do Recife, do Brum e exatamente a Avenida Norte, que era onde passava o trem. A Avenida Norte era um caminho do trem, que ia até Limoeiro, ia até Caxangá, pela volta do mundo, daí seguia até Limoeiro pela ponte. Quer dizer, Limoeiro é uma ponte de estrada de ferro. Foi uma ponte de ferro, depois substituída hoje por uma ponte de concreto. Navegar pelo rio Capibaribe e passar por baixo das pontes é uma programação imperdível para os turistas que visitam o Recife. Só que esse percurso também é feito todos os dias por quem trabalha e ganha vida com a pesca. Esse é o caminho diário de seu Josadarque. Natural de Olinda, aprendeu com o pai a pescar. É daqui que tira o sustento da família. Peixe eu pego tainha, pego carapeba, curimã, a gente pega também pampo. É a variedade de peixe, né? Isso aí também é relativo, é por momento, por época e por temporada. São 30 anos percorrendo essas pontes.
Quando a gente passa por baixo dessas pontes, as pessoas ficam olhando, ficam admirando, né? A maneira a gente tá no barco, na embarcação, né? E fica admirando e a gente olha, a gente acha também, às vezes dá tchau, né? A gente cumprimenta, né? A recíproca um para com o outro, né? E claro, ele tem uma preferida. Uma das pontes que eu acho assim, na minha concepção, é a ponte da Imperatriz, que é a chamada Ponte de Ferro, né? Eu acho ela interessante, a maneira que ela foi construída, desenhada. A arquitetura dela eu acho interessante. E quando a gente olha assim do alto as pontes do centro do Recife, não tem como não se deslumbrar. Uma paisagem que se movimenta e se integra com moradores, com a natureza. Um encanto que inspira o trabalho de quem é especialista em eternizar beleza. Max Levay, 41 anos, é recifense e fotógrafo. Em 15 anos de carreira, soma mais de 10 mil fotos que transmitem a paixão, não só pela profissão, mas também pela cidade em que nasceu. As pontes, ela tem um conceito dentro da cidade muito forte, né? Recife é a cidade das águas, né? A Veneza americana, a Veneza brasileira, né? De Gilberto Freire. Então, essa cidade, ela é ligada por elas, né? Essas pontes ligam as cidades, as ilhas que envolvem as cidades. Então, você fotografar a cidade a partir da ponte, de uma ilha ou de outra, a percepção fotográfica que você tem do lugar é totalmente diferente. Ela se integra à harmonia da cidade, à paisagem da cidade. Então, você fotografar Recife como cartão postal e não ter as pontes integradas nessa fotografia, é como se não tivesse fotografado a cidade. É a cidade das pontes, é a cidade do Rio Capibaribe, é a cidade dos casarios, dos sobrados. Então, é a cidade da cultura, do carnaval, né? É a cidade dos fotógrafos, Gilberto Freire dizia. Max conta que a Ponte Maurício de Nassau é a preferida dele pela importância histórica. Mas não foi lá que ele tirou uma foto que considera marcante. Eu gosto muito de uma foto na Ponte Velha, onde eu mostro o caminho da Ponte de Ferro. Eu acho muito interessante essa foto. Tem outra da Ponte Maurício de Nassau que enquadra um prédio que fica todo quadriculado. Eu brinco com essa história da geometria das pontes. Algumas dessas fotos ilustram o livro Recife, Freire e Fremes, um olhar sobre o guia prático, histórico e sentimental da cidade, com fotos de Max e textos de Gilberto Freire. O livro foi lançado em 2013. Esses olhares cortados através de lentes teleobjetivas, a gente mostra um Recife diferente do que a gente vê, porque você consegue planos diferenciados com lentes específicas, unindo pontes e pessoas se integrando como uma unidade na cidade. A ponte que liga dois pontos, une a cidade, transforma a paisagem, encanta moradores e também quem vem conhecer a Veneza brasileira, Recife.